Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores. Aqui quem fala é Vitor Lima de Santana. Eu sou um dos fundadores da Palpite de Ouro e também um dos analistas. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para ter uma conversinha com vocês sobre como ser lucrativo no mercado de apostas esportivas. Então, antes da gente começar, eu queria contar um pouco da minha experiência. Eu já trabalho nesse mercado há alguns anos, juntamente com o Felício, que também é um fundador da Palpite de Ouro. E no começo eu tive muita dificuldade. Eu comecei porque tanto meu pai como meu tio já mexiam com apostas e eu via eles ganhando muito dinheiro. E eu pensei, é isso que eu quero fazer para minha vida, ganhar dinheiro pelo celular, apostando, investindo. Mas assim que eu comecei, eu percebi que não é tão fácil quanto aparenta ser. Você tem que ter controle emocional, tem que saber fazer uma gestão de banca legal, ter um método legal também. E no início eu perdi muito dinheiro. Cheguei a perder muito mais de 10 mil apostando sem saber o que fazer. E para vocês não cometerem o mesmo erro que eu estou aqui para tentar passar um pouco da minha experiência. Então, para a gente começar, a gente tem que entender uma pequena diferença entre o apostador e o investidor no meio do trader esportivo. O que é o cara que é o apostador? O apostador é aquele cara que está lá na casa dele, tranquilo, relaxado, no final de semana, tomando uma cervejinha, aí pensa, vou fazer uma fezinha, vou fazer uma pule. Vai lá, aposta no time de coração, aposta no time favorito e na grande maioria das vezes vai perder, porque não faz uma análise, não estuda os times, não vê o desempenho, não vê o prognóstico do jogo específico. Então, na grande maioria das vezes vai apenas dar dinheiro para a banca. Não é isso que a gente quer. Agora, já o investidor, que é o que eu quero que você se torne, é aquele cara que, antes de realizar a operação, ele senta, analisa o desempenho e estatística das equipes, tem um método para operar, faz a gestão de banca, não sai injetando dinheiro de qualquer forma na casa de aposta e vai ter o seu lucro fixo todo mês, por cada período assim, e vai ter o seu lucro a médio e longo prazo, sempre, não vai perder, pode até perder um dia ou outro, mas vai ganhar muito mais do que perder. E tendo sua gestão de banca, vai lucrar com o mercado, não vai dar dinheiro para o mercado. Então, para início de conversa, não seja um apostador, seja um investidor. Vamos começar aqui. Então, assim, para você ser lucrativo no mercado esportivo, a primeira coisa, que é o mais importante, é você ter um emocional bom. Se você tiver um emocional ruim, não tem para onde correr, você vai acabar perdendo dinheiro, porque heads são normais, heads existem, heads sempre vão acontecer, você não vai ganhar todos os dias. Ninguém tem bola de cristal para prever os resultados. Você analisa o jogo, vê se está tudo encaixado dentro do padrão, dentro do método, mas chega na hora do futebol, na hora do jogo, pode acontecer um acidente, um jogador expulso que muda o time. Um exemplo que eu gosto de usar bastante é no Palmeiras, na Libertadores, que foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Pelo Atlético Paranaense, aliás, desculpe. Na minha humilde opinião, naquele jogo em si, o Palmeiras era muito mais time. Mas teve um jogador expulso, já mudou o jogo completamente, e depois teve outro jogador expulso. Ou seja, já não era o Palmeiras que a gente estava acostumado a ver. E todo mundo que botou o Palmeiras para se classificar, para ir para a próxima fase, perdeu. Porque o jogo saiu de tendência. Então, assim, heads sempre vão acontecer. Você tem que ter gestão de banca e o emocional bom para não deixar o head lhe abalar e você acabar fazendo uma besteira e prejudicando sua banca. Então, o primeiro passo para você ser lucrativo é ter um emocional bom, um emocional legal e saber que heads sempre vão acontecer. Então, partindo para uma parte bastante importante, vamos saber o que é gestão de banca. O que é gestão de banca, principalmente para
principalmente para você que está iniciando. Gestão de banca é você dividir a sua banca em determinadas quantidades e cada operação que você fizer, você vai fazer com essa porcentagem que você dividiu. Dessa forma, você vai sempre se resguardar para quando o RED vir. Não é, por exemplo, você que tem uma banca de R$100, vamos dar um exemplo aqui, uma banca de R$100. Você não vai fazer uma operação de R$50, outra operação de 60, outra operação de 10, outra operação de 5, não. Você vai definir o seu valor fixo e jogar sempre aquele valor. Por quê? Porque dessa forma, se você tiver um método lucrativo, você vai ver a sua banca crescendo aos poucos. Vai chegar uma hora que sua banca vai estar lá em cima e jogando sempre daquele valor, sempre crescendo naquele valor. Mas se o seu método de trabalho falhar, ter algum RED, você vai ter uma perda mínima. Então, como eu já falei, os REDs vão acontecer, você vai ter a sua perda mínima, mas com a sua gestão de banca, ao médio e longo prazo, você vai recuperar e voltar a lucrar. Uma coisa que é bem importante que nós temos que saber é que a gestão de banca só funciona se você tiver um método. Como eu disse, a gestão de banca é a divisão da sua banca e o valor que você vai investir em cada operação. Já o método é a forma que você vai realizar cada operação. No início eu gostava de usar o seguinte método. Não era tão funcional, mas foi o meu primeiro método. Eu jogava todos os dias, um jogo por dia, com a odd de 1,80, 1,70 mais ou menos, e apenas um jogo por dia. E nesse jogo, se eu perdesse, não jogava mais, seria mais ou menos uns 2 dias para recuperar e voltar a lucrar. Se eu ganhasse também, não jogava mais. 1,80, um jogo por dia. Esse era o meu método. Existem vários outros métodos, você pode testar, utilizar outros, existem diversos. Esse era o método que eu usava para minha gestão. No tempo, se eu não me engano, minha stake era de R$10. Aí no caso eu jogava 10 para lucrar 8, no caso ganhava 18. Perdesse um dia, 2 dias para recuperar, daria 16. Então esse é um exemplo de método. Para você ser lucrativo, você tem que juntar a gestão de banca mais um método lucrativo, que você vai ter um lucro fixo todos os meses. Eu gosto de trabalhar sempre nesse pensamento: médio e longo prazo, renda fixa mensal. É a forma que eu gosto de trabalhar. Então, assim, partindo para a gestão na prática. A gestão comum, e aqui eu recomendo principalmente para você que está iniciando, divide sua banca por 100. Por exemplo, uma banca de R$100, sua stake vai ser de R$1. Ah, mas por quê? R$1, eu não quero lucrar só R$1. Mas isso aí, para você que está começando, você vai estar aprendendo, você vai estar sabendo como utilizar. É R$1, mas futuramente você vai aumentar e aos poucos, até de R$1 você vai conseguir lucrar, se você for um cara inteligente e seguir a gestão e o método. Essa é a gestão de banca comum. Mas nós temos um modelo que é um pouco mais agressivo, que é a divisão por 50. Para você que está começando, não tem tanta experiência, eu não recomendo esse modelo de gestão de banca. É o mesmo esquema. Se sua banca, vamos supor, é R$100, sua stake vai ser de 2. Você vai jogar R$2 em cada operação que você fizer. Como eu disse, isso é um começo e futuramente você vai aumentar a sua stake. Mas quando você deve aumentar a sua stake? Vamos lá. Eu recomendo que você fique pelo menos uns 3 meses em período de teste com a sua stake fixa no modelo comum, dividido por 100. Pelo menos 3 meses. Depois de 3 meses, pode partir para esse outro modelo agressivo, que é um pouco mais agressivo, você vai ter a gestão. E como eu disse, pessoal, o lucro não vem de um dia para o outro. Você que sonha em viver de apostas, você não vai conseguir viver de aposta de um dia para o outro. Tem que ter estudo, paciência, análise. Você tem que colocar a cabeça no lugar, ter um emocional bom, que é muito, muito importante. E essa mudança não acontece do dia para a noite, leva tempo. Eu estou nesse mercado já há mais de 5 anos e só depois do segundo ano de eu levando muita pancada que eu fui
querer parar para sentar e aprender isso que eu estou ensinando para vocês. Eu estou ensinando para vocês não terem que passar pelo que eu passei, não terem que perder o que eu perdi no início. Então, mantém sempre a gestão. Eu estou aqui disponível, qualquer coisa pode falar, pode chamar. Estou aqui para esclarecer suas dúvidas. E se você tem dificuldade com o seu método, a nossa empresa ela é focada nisso. Ela dá os palpites para você e você só vai refazer o palpite na sua banca de apostas. Então, se você ainda não conhece, entra no nosso site, lá explica tudo direitinho sobre nossa empresa, nosso futebol live, pré-live, futebol virtual. Você vai ter todo o suporte possível. Se quiser, pode chamar também. E pessoal, espero que vocês sigam os conselhos, um videozinho curto, mas bastante eficaz, fala bastante sobre o meu início. Espero que vocês sigam os conselhos que eu disse, aprendam e consigam ser lucrativos. Boa sorte para todos e, como eu disse, não seja um apostador, seja um investidor.